Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura, ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir pesado, mal, triste ao ouvir essa leitura, abandona, ignora. Ela só é verdadeira se ela for amor, paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira mais informações sobre onde me encontrar em outras redes, leituras particulares ou como apoiar o canal através do Apoia-se, elas estão na descrição do vídeo. Vamos lá. É uma energia muito forte que tem nessa leitura. Muito. Rei de espadas. Rei de copas. Seis de paus. E o cavaleiro de espadas. Eu fiquei até um pouco baixo assim, né? Porque foi uma energia muito forte da abertura da leitura. Eu sinto uma energia de cansaço, sabe? Foi isso que me veio. Primeiro veio algo muito intenso, depois um cansaço. Um cansaço. Um forte cansaço. Eu vou abrir a segunda fileira para ter mais esclarecimento.
o louco, a lua, o as de paus, e o 2 de copas. Amados, me esclareçam, por favor, o rei de espadas, me esclareçam, por favor, o cavaleiro de espadas. Eu sinto uma energia muito forte de cansaço, de alguém que está cansado. Cansado de cansado cansado de lutar. Aqui tem muito forte a energia de alguém que está muito cansado de lutar. E é um cansaço que ele é um cansaço um pouco disperso, no sentido de que ele é abrangente, né? Não é um cansaço de uma coisa específica ou de uma situação específica. É um cansaço de tanto insistir ou buscar pelas coisas, né, da vida. E de certa forma buscar por alguns sonhos e não ter conseguido. Esse é um momento de cansaço. E quando a gente chega nesse ponto, né, em que a gente tá cansado, esse cansaço, ele pode representar muitas coisas. Às vezes, ele tem uma nuance de desistência. Às vezes ele tem uma nuance de resistência. Às vezes, quando a gente desiste, quando a gente se cansa demais, a gente busca ocupar
a nossa vida, a nossa realidade com coisas que a gente acredita que vão, de certa forma, responder às nossas faltas. Mas depois que a gente tenta colocar na nossa vida coisas que tentam responder às nossas faltas, e ainda assim isso se mostra, né, naturalmente algo sem sentido, né? Algo que não vai funcionar, a gente chega num estado de cansaço que ele não fala mais sobre a desistência ou a substituição ou a resistência, ele fala sobre a redenção. E a redenção, ela é muito desafiadora, porque ela é um momento final. Ela é algo que a gente só consegue ver no fim, né? A gente precisa estar no fim para olhar para trás e vivenciar a redenção. E a redenção, ela é ela é um início, né? Ela é um reinício, um recomeço. E ela não fala sobre deixar as coisas que aconteceram para trás, ela fala sobre os inícios que acontecem depois do início. Ela diz assim que na vida existem vários inícios, e não só o início da vida em si. Então, a redenção, ela é como se ela dissesse que, da mesma maneira que, por exemplo, para os estudos na vida, nós temos vários inícios, né? O início do ensino médio, o início da faculdade. Na vida, nós também podemos ter mais de um início a partir da redenção. E esse início passa a ser um reinício, né? Um reinício da vida. Um reinício da vida. Essa leitura, ela fala com pessoas que viveram coisas, que vêm vivendo ou que vinham vivendo coisas muito difíceis na sua jornada de vida e que se veem hoje nesse momento de redenção. É sempre muito difícil falar sobre a ideia de redenção, porque se pode supor muita coisa sobre isso, né? Ela pode ser até uma ideia um tanto quanto magoada quando você para pensar nela como algo tardio, mas não é algo tardio. É muito mais sobre fé, esperança, é muito mais sobre descobrir que nos lugares onde você acreditava que só encontraria fim, na verdade você está encontrando reinício. E essa carta do Rei de Espadas, ela vem falando aqui que diante desse cansaço, diante de toda essa transformação que você vem vivenciando, que te anuncia a redenção, você vem experienciando uma inteligência,
uma superioridade intelectual e mental que é muito resolutiva na sua vida. Em algum momento da sua vida, chegar nessas situações de cansaço era realmente só desgastante para você. Hoje é um momento em que você senta, pensa, entende e vê. Então esse Rei de Espadas, ele fala do presente. E ele fala do presente como um momento de esclarecimento. E por mais que exista esse cansaço, por mais que exista essa exaustão de tanto tentar, esse é um momento resolutivo na sua vida. Ele é um momento de esclarecimento e resolução. Como eu tirei as duas fileiras, eu abri as duas fileiras de uma vez, elas ficaram complementares. Então, esse momento atual, ele é um momento de clareza, redenção e reinício. É um momento em que você chegou em um ponto da sua vida, não de uma situação específica novamente, mas da sua vida, em que você está cansada. E esse cansaço, ele te levou para... Ele inesperadamente te levou para o intelecto, te levou para uma visão mental das coisas. Só que essa questão de você ter uma visão mental é muito curioso aqui, porque depois dessas duas cartas, nós temos o Rei de Copas e a Lua. Quando eu falo dessa questão mental, não é um mental racionalista. É um mental consciencial. É um mental em que a sua inteligência ela te leva a ver realidade nas coisas místicas. Por muito tempo na nossa vida, a gente busca entender o como a espiritualidade ela atua na nossa vida e o que ela realmente representa na nossa vida. E às vezes isso é muito desafiador. É muito desafiador porque tem muita fé envolvida e a fé ela não é sobre você simplesmente validar algo. Ela é sobre você viver uma nova visão. E então não tem como você ficar tentando provar ou validar a fé a sua vida inteira, porque é como se fosse um lugar, um campo muito bonito. Tão bonito que nem parece real. Quando você vai até esse campo, você vê que ele é real. E aí você tem duas opções. Você pode morar nesse campo e viver a realidade que ele é. Ou você pode não morar nele e ficar tentando convencer a todo mundo de que existe um campo que é extremamente lindo, como aquele campo que você viu. Só que internamente
Então você pode morar nesse belo campo, ou você pode tentar tentar se convencer todos os dias de que esse campo existe, mas estando distante dele. A fé, ela não existe para que a gente fique tentando prová-la, defendê-la ou validá-la. Ela existe para que a gente viva o caminho que ela abre para nós. E se nós não estamos vivendo, não existe um julgamento divino que vai considerar isso como errado. Nós apenas deixamos de viver num bom lugar. E então, e em alguma dimensão tudo na nossa vida é sobre ter alguma consciência de fé. Então, esse momento ele é um momento de pacificação do seu interior, porque é um momento em que você sai do impasse, dos impasses mentais que você vinha vivendo, inclusive com a fé. Existe uma frase que é assim: Deus fala misturado nas coisas. Os olhos veem as coisas, mas a fé vê o Deus que fala. E essa frase, ela resume muito essa perspectiva de consciência que você vem adquirindo, porque a fé, ela te permite ver esse Deus que fala misturado nas coisas. Mas as coisas não deixam de ser coisas porque nelas um Deus fala. Entende? É a transcendência mística das coisas. É a transcendência mística das coisas. Não é sobre provar o que as coisas são, mas sobre vivenciar aquilo que te permite ver além das coisas, através das próprias coisas, porque nós vivemos em um mundo de coisas, de matérias. Se nós formos querer provar o espiritual contra a matéria, a gente vai se perder, né? Porque tudo aqui está representado pela matéria. É uma leitura desafiadora, porque ela é muito consciencial, mas esse é o momento em que você vive esse reinício da redenção. Eu sinto uma energia pacífica muito grande na sua mente. É realmente um momento em que você chega a um entendimento de certas coisas que vinham acontecendo na sua vida, em que você chega a um estado de clareza que ele te traz a calma para sentar e pensar nas coisas e reconhecer isso tudo como um início, porque até esse momento, você vinha vivendo as coisas de maneira muito conturbada, misturadas, principalmente na sua mente, e isso trazia como principal peso você não conseguir ver as coisas com clareza e, por falta dessa visão, não conseguir tomar atitudes na sua vida que representassem aquilo que realmente é bom do seu ponto de vista de ser, sabe? Aquilo que realmente é bom ser. E depois desse rei de espadas, nós temos o rei de copas. E esse rei de copas, ele fala que esse seu momento de redenção, ele é um momento em que você toma consciência de que você quer ser amor, de que você quer viver amor, manifestar amor, de que você quer ser um rei que transcende os sentimentos e que vive coisas coisas além das materiais. A carta da lua, ela fala muito do íntimo profundo. Ela fala da inconsciência, do sonho, da intuição.
da profundeza da alma. Você vive esse estado de consciência e de inteligência que te leva a aceitar não, né? Vamos dizer assim, receber o que existe de mais profundo na sua alma e parar de viver um impasse contra isso, de brigar contra o que você traz no fundo da sua alma, porque isso representa na sua vida uma afirmação da vida, uma vontade de viver, que vinha murchinha, cansada até agora, uma vontade de viver e representa uma vitória. Uma vitória. Representa uma vitória e uma vontade de viver. E essa carta, eu pedi esclarecimento sobre essa carta do Cavaleiro de Espadas, porque é difícil ver essa carta com uma perspectiva mais positiva, às vezes, porque ela é uma carta de muita discórdia. Ela é uma carta de um impulso que às vezes tem um aspecto até um pouco violento, de um rigor. E ela vem aqui, na posição dela, ela vem contra esse 6 de paus, né? Então essa carta, quando eu pedi esclarecimento dela, veio o 8 de paus e o 10 de ouros, falando do acontecer das coisas, né? Do acontecer breve das coisas que são rápidas, mas que ainda estão difíceis de perceber, e da boa vida, né? Da boa vida em família, da boa vida social, da boa vida, até material. E isso me remete eu vejo uma energia muito pesada agora, muito densa, de sei lá, de discórdia, de conflito. Essas cartas nessas posições, elas me falam de você vencendo, de você se saindo vitoriosa sobre um sofrimento interno muito grande. E esse sofrimento interno, ele é um sofrimento que te levava a viver um impasse com esses sentimentos raivosos e de discórdia, sabe? Eu não estou querendo dizer que vocês sejam pessoas assim, ou que vocês tenham feito coisas com raiva ou discórdia, mas sabe quando por mais que a gente siga o nosso caminho, por mais bom que a gente seja, a gente tem dentro de nós dores que parecem que nos assediam, que elas ficam ali, parece que quase pedindo, olha, vamos
sei lá, vamos xingar tudo, vamos chutar o balde, vamos, vamos odiar as coisas, porque dessa forma a gente vai conseguir resolver ou encerrar essas coisas. E muito desse cansaço que você sente hoje é um desgaste, é uma exaustão que surgiu de dentro de você, justamente por todas essas coisas difíceis que você viveu, terem colocado essa sensação de que de alguma forma viver de uma maneira mais viver uma certa discórdia, uma certa raiva, um certo ódio, seria a única forma de reagir à dureza ou à crueldade de coisas que você viu, sofreu, chorou. E o Rei de Espadas, ele fala justamente que esse momento de redenção, ele é muito importante na sua vida porque ele é um momento em que você se rende desses sentimentos e você encontra a paz. A paz para ser inteligente em relação a eles. A paz para ser inteligente e reconhecer que olhar para o interior da sua alma e agir com os seus sentimentos é o que te faz forte, é o que te traz vida e que te leva brevemente à vitória contra esses sentimentos, porque esses sentimentos muitas vezes eles parecem que eles existem dentro de você como se fosse um outro eu, uma outra versão de você, uma versão raivosa que parece ficar querendo tomar conta da sua vida, mas agora você vem sendo abençoada com a inteligência necessária para olhar para as profundezas da sua alma e reconhecer quem você realmente é e logo, né, vencer isso e tem aqui uma união, né, um amor, uma comunhão de sentimentos. Vamos esclarecer um pouco mais a leitura para entender o que isso representa aqui. Eu já tirei um pouco daquele baralho, então eu vou ter que tirar. Eu já tirei desse. Eu vou ter que tirar esse. Vamos lá. O 5 de ouros, o eremita, o 5 de copas e aqui nessa carta chama a princesa de copas. Esse baralho. A vivência essas vivências difíceis e essa sensação de que uma versão pesada, raivosa ou triste de você parecia muitas vezes querer tomar
tomar conta dos seus atos, né? Parecia perturbar o seu interior. Ela afetou a sua capacidade, a sua disponibilidade, melhor dizendo, de comungar os sentimentos. E esse é o momento em que muitas das coisas que você vinha vivendo, elas vão ficar para trás, né? O momento em que você sai em direção ao melhor caminho, por mais difícil que ele seja, por mais solitário que esse processo esteja sendo, ele na verdade é o momento do fim dessa solidão e desse lamento. Ele é na verdade o momento em que você encontra essa pessoa que te oferece o amor, que te traz, que te convida a vivenciar a comunhão do sentimento. O que acontece brevemente aqui é uma vida em que você vive melhor, se distancia de preocupações e de uma certa escassez que você vinha vivendo no passado, e você vivencia a comunhão dos sentimentos. Mas é algo muito... Tem um aspecto muito importante dessa leitura, que ele fala assim: desse processo de descoberta, de que esse processo que você está vivenciando é um processo de descoberta de que os seus sentimentos e aquilo que tem no mais profundo da sua alma é algo curativo e não algo que te adoece. Porque em algum momento você sentiu que estava adoecendo pela dor dos sentimentos, mas isso estava muito relacionado com o fato de você ter vivido coisas que te fizeram olhar para certas dores, certos abandonos, certos sofrimentos. É uma energia muito pesada, muito pesada. Então eu sei que quem se identificar com essa leitura, foram coisas muito pesadas. Eu faço ela, enquanto eu faço ela eu sinto um peso muito grande no peito. E isso é até um sinal. Só de falar sobre isso, você sente esse peso no peito, como eu estou sentindo agora. Essa parte é muito para essas pessoas que estão sentindo esse peso muito forte, né? Dá até uma falta, uma dificuldade, até uma sensação de que o peito pesa e parece que o ar não entra dentro de nós. Porque foi muito doloroso. Essa sensação de olhar e de achar que realmente todos os sentimentos estavam desmoronados diante da vida, sabe? Mas esse momento de redenção, ele é muito fundamental justamente por causa disso, porque você precisa vivenciar isso que você está vivenciando agora, essa inteligência, essa consciência de que essas coisas nunca representaram o que elas tentaram parecer representar na sua vida, e de que o encontro que te leva a uma vida feliz e a comunhão dos sentimentos pelo Espírito, ele é
ele estava conservado no interior da sua alma. E essas 3 cartas que saíram no esclarecimento do Rei de Espadas, ela me fala de um momento de resultado alcançado em relação a algo que já estava na sua história, né? Que já vinha de um passado espiritual e que leva a manifestação de coisas duradouras, visíveis e estáveis. Então, esse momento de consciência, ele é um momento de é principalmente um momento de redenção e de libertação desse peso que você vem sentindo no peito, porque é muito triste e você não merece viver dessa maneira. No fundo desse maço, nós temos o 9 de copas, que ele fala de viver os sentimentos e de aproveitar eles do fundo do coração, né, da alegria de viver, mas aqui também ele fala de sucesso material, felicidade material. Então, reforça essa ideia do 10 de ouros, que vai ser um momento em que muitas coisas vão caminhar para uma estabilidade, para tempos mais frutíferos na sua vida. Aqui no fundo desse maço nós temos o cavaleiro de copas, ó, e o 10 de ouros de novo, e o sol, então, e o valete de ouros, enfim, o que reforça esse encontro com alguém com quem você irá comunhar os sentimentos, e isso representará uma grande vitória, né, nessa sua jornada, nesse seu caminho. Aqui nós temos o Rei de Copas, mais uma vez falando dessa mensagem. No fundo desse maço que nós também tiramos, nós temos os amantes. Então, existe muito forte essa energia de que é curioso, porque eu não sinto aqui que essa questão de encontrar alguém é a coisa mais reveladora na sua jornada. A coisa mais reveladora que existe aqui na sua jornada é o se encontrar. É o encontrar a si mesma. Porque parece que essa pessoa, esse amor, ele já tá te esperando, né? Ele já está disponível. O que falta é você vivenciar esse momento que você tem vivenciando agora, para você resetar, de certa forma, muitas das suas ideias e permitir ver o que você realmente sente e manifestar a si mesmo, a si mesma, como alguém que vive aquilo que de fato habita nas profundezas da sua alma, que de fato é bom para você. E fala muito de sonho aqui, né? De profundeza da alma e sonho. Então você pode estar tendo um vislumbre muito revelador sobre si mesmo através dos sonhos, e isso é um caminho bom, um caminho de vitória para você. Então acho que o principal conselho aqui é vivenciar esse momento de redenção observando o seu interior. Observar o seu interior, buscar entender o que é que está sendo dito no fundo do seu coração, da sua alma. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem.
que esse peso saia do peito de vocês. Até mais.